Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o professor Carlos Eduardo, professor de Direito e Processo do Trabalho, e estaremos juntos agora nesse curso resolvendo questões FCC de Direito e Processo do Trabalho. São quase 400 questões que nós vamos resolver e mais, vamos aprender a resolver questão, não é verdade? Vamos aprender a resolver questão. Às vezes a gente tem aquele enunciado de 8, 9 linhas, que não quer dizer nada com nada. Nós vamos ler esse enunciado, aprender a interpretá-lo, identificar possíveis pontos de pegadinha, vamos identificar a chave da questão, o núcleo da questão, aonde está a resposta daquela questão. Tá? E é isso que eu quero aqui, que você aprenda a resolver questão. Beleza? E você vai ver como as questões se repetem. Então, você fazendo 10 questões sobre aquele tema, você vai ver que a resposta de um vem no enunciado do outro, no enunciado do outro vem a resposta da outra questão. É treino, é estudo. E vamos lá, juntos começar nosso curso de questões FCC. Antes, você já curtiu a nossa página? facebook.com/professor Carlos Eduardo Barreto? Não? Vai lá, curta a nossa página, onde é o nosso canal. Acima de tudo, é o nosso canal de relacionamento, de atendimento. Qualquer dúvida, sugestão e etc., você vai mandar a mensagem para mim por lá, tá? Que eu terei maior prazer em te atender. Então não esqueça de curtir aqui e também dê uma olhadinha lá no nosso curso www.umavagaeminha.com.br. Na parte de Direito Material do Trabalho, Direito Processual, tem vários cursos lá bem interessantes para você também. Beleza, gente? Sem mais delongas, vamos lá. Questão 1. O Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula de jurisprudência 212, segundo a qual o ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negadas a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois determinado princípio do direito do trabalho constitui presunção favorável ao empregado. O referido princípio é o do ou da? O que você acha em casa? Já resolveu? Não? Gente, quem tem que provar que aquele contrato acabou é o empregador, não é? Então, se a gente está falando de contrato acabar, de continuar, a gente já tem aí um indicativo de que seja a letra B. Concorda? A gente já tem esse indicativo. Porém, vamos ver aqui quais sejam esses princípios. Vamos lá. Poderia ser o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas? O que quer dizer esse princípio? Vamos lá. Disponibilidade é o quê? É o que você pode dispor. Indisponibilidade é o que você não pode dispor. Você pode dispor dos seus direitos trabalhistas? Você pode renunciar aos seus direitos trabalhistas, constitucionalmente previstos no artigo 7º da Constituição Federal? Não, não pode, de maneira alguma. Você pode chegar empregado, empregador, aí você chega como empregado e fala: ô empregador, não precisa me pagar férias, não. Não precisa me pagar 13º, para mim não serve de nada, eu sou contra essa política de 13º salário. Não precisa. Não precisa me pagar fundo de garantia. Não, não interessa. Não interessa o que empregado e empregador irão pactuar. As normas descritas, os direitos trabalhistas descritos no artigo 7º da Constituição Federal não podem ser renunciados pelo empregado. Tá? Isso que quer dizer esse princípio. Tem alguma relação aqui com a questão falando de término do contrato ou não? De maneira alguma. Flexibilização das normas trabalhistas também não é o que estamos discutindo. Intangibilidade salarial, o que isso quer dizer? Não é permitido descontos no salário do empregado, salvo aqueles autorizados previstos em lei. E outros, que o empregado assim o autorize de maneira expressa. Por exemplo, agora, contribuição sindical. Para que haja desconto no salário do empregado a título de contribuição sindical, deverá o empregado prévia e expressamente autorizar esse desconto. Se ele quiser aderir ao plano de saúde da empresa, será descontado dele o valor no salário, mas aí ele que irá
autorizar esse desconto. Outros descontos autorizados por lei, INSS, no imposto de renda, tá? Em caso de dolo do empregado, por exemplo, o empregado pegou estou aqui trabalhando, pego esse passador de slides dolosamente, ou seja, com vontade, né, de fazer, eu quebro, jogo no chão esse passador. Isso aqui tem um custo, vamos supor, R$100. Aí pode a empresa chegar e descontar esse valor dolosamente. Tá ok? E se eu pratiquei aquele dano de maneira dolosa. Primazia da realidade. Para mim, é o princípio mais importante do direito do trabalho. Ou seja, primazia vem de primar. O direito do trabalho, ele prima pela realidade fática ante a documental. Não interessa se no seu contrato de trabalho dispõe que a sua jornada é de 08 às 18. E na prática, você entra às 8 e sai às 21. Esse é o princípio da realidade. E uma eventual reclamação trabalhista você vai chegar com as suas testemunhas, vai pedir câmera da empresa, vai comprovar com o horário que você trabalhava, que você passava lá o seu cartão, o seu registro de ponto. Isso é o que? Nada mais é do que a realidade fática ante a documental. Porque imagina se o empregador chegasse e falasse assim, olha, mas ele tem um contrato aqui, se ele trabalhava até às 9 horas, o problema é dele. O contrato dele era até às 6, ele que queria trabalhar mais, não interessa. Se ele trabalhava até às 21 horas, vale a realidade fática. E é isso que prima o direito do trabalho, pela realidade fática ante a documental. Beleza, gente? E isso aí é muito importante. Por isso que a letra B é continuidade da relação de emprego, pois nós sabemos que o contrato de trabalho ele é feito para perdurar no tempo. Se houver alguma interrupção disso, quem tem que provar é quem? É o empregador. Porque essa interrupção, conforme diz o próprio enunciado, é uma presunção favorável ao empregado. Porque o contrato perdura no tempo. Se ele não provar que aquele contrato acabou, então ele continua o quê? Trabalhando. Tá legal? Então, por isso, resposta aí, letra B de bola. Questão número 2. A relação objetiva evidenciada pelos fatos define a verdadeira relação jurídica estipulada pelas contratantes. Acabou. A resposta já está aí. Não precisa nem você ler mais o resto. Mas claro que na sua prova você vai ler, né? Meio claro isso que você vai ler na hora da sua prova. Tudo. Mas você na hora da prova pode chegar e falar assim, opa, já tem um grande indício de que seja princípio da primazia da realidade. Vamos continuar lendo. Ou seja, em matéria trabalhista, importa o que ocorre na prática mais do que as partes pactuaram. Acabei de explicar para vocês no final da questão anterior. Mais uma vez, lembra que eu falei? Às vezes o enunciado de uma responde a outra. Olha aqui. Matéria trabalhista importa o que ocorre mais na prática do que as partes pactuaram, em forma mais ou menos expressa, ou que se insere em documentos, formulários e instrumentos de contrato. Qual é esse princípio? Princípio da primazia da realidade. Vamos falar agora desses outros princípios aqui que eu não falei. E assim, basicamente, a gente já estuda quase todos os princípios. É isso que é a revisão aí teórica, junto com as questões que eu quero trazer para vocês. Por exemplo, princípio da condição mais benéfica. O que é isso? Você tem uma condição contratual, grava disso aqui, tá? Desse C aqui de condição, você grava condição contratual, que você tem mais benéfica, que não poderá ser retirada posteriormente pelo empregador. Observe. Você tem aqui, tá? Deixa eu só apagar aqui. Você tem, o empregador chega para você e fala assim, para os empregados de uma maneira geral. Empregados, quem a partir de hoje chegar cedo, não atrasar durante o mês, ao término deste mês, irá receber R$1.000.
Aí, opa, todo mundo acorda cedo, dorme mais cedo, etc. Ninguém atrasa. E vai lá e ele fica pagando. Mas veio a crise. E ele não pode mais continuar dando esse dinheiro. E aí ele chega e fala assim, ó, gente, não posso mais dar isso. O que acontece? Aí ele corta o benefício. Tá? Houve o corte. Porém, vocês têm uma condição mais benéfica, que é essa condição de pontualidade e ter aí prêmio, uma bonificação e etc. Tá ok? No contrato de trabalho. E aí, essa retirada só vai valer para os contratos o quê? Novos. Não pode, agora, vocês empregados aqui perderem essa condição. Isso só vai valer para os empregados novos. Tá? Esse é o princípio da condição mais benéfica. Beleza, gente? Busca pelo pleno emprego. Sequer existe esse princípio. Não é caso da continuidade da relação de emprego que nós já falamos. Também da intangibilidade contratual também não é. Tá, beleza, gente? Então, qual é o princípio que prima mais pela realidade fática ante a documental? Princípio da primazia da realidade. Questão 3. A restrição à autonomia da vontade inerente ao contrato de trabalho, em contraponto à soberania da vontade contratual das partes que prevalece no direito civil, é tida como instrumento que assegura as garantias fundamentais do trabalhador, em face do desequilíbrio de poderes inerentes ao contrato de emprego. É a expressão do princípio da... E aí? Qual é aqui no enunciado o indicativo da resposta? Primeira coisa, restrição à autonomia da vontade e à soberania da vontade contratual das partes. Primeira coisa. Segundo, garantias fundamentais do trabalhador. Essas garantias fundamentais do trabalhador estão previstas aonde? Estão previstas no artigo 7º da Constituição Federal, né? Ou seja, estas normas de caráter constitucional, elas não podem ser transacionadas pelas partes. As partes não podem afastar a aplicabilidade dessas normas. Lembra que eu falei lá do princípio da indisponibilidade? Você não pode renunciar. Então, estas normas de garantias fundamentais do trabalhador, previstas no artigo 7º da Constituição, constituem o que? Uma restrição à autonomia da vontade e da soberania contratual das partes. Por quê? Mesmo que empregado e empregador desejem afastar o pagamento do 13º proporcional, o depósito do fundo de garantia, eles não poderão assim fazer. Porque estas normas são imperatividade das normas trabalhistas. Elas irão imperar no contrato de trabalho. Beleza? Então, estas normas, essas garantias fundamentais do trabalhador, tá ok? São normas que vão imperar no contrato de trabalho, restringindo a autonomia da vontade e a soberania das partes no contrato, tá? Porque, repito, são normas que as partes não poderão afastar. Sendo assim, resposta da questão 3 é a letra D. É autonomia privada coletiva? Não, sequer existe esse princípio. É condição mais benéfica? Expliquei para vocês já o que é condição mais benéfica. Também não é. É a primazia da realidade? Não. Tem alguma coisa aqui que prima pela realidade fática antidocumental? Também não. Prevalência do negociado em face do legislado? Não, é justamente o quê? O contrário. Tá? É justamente o contrário aqui do que diz a letra E. Então, as normas constitucionais, os direitos constitucionais previstos no artigo 7º não poderão ser afastados pelas partes, porque sobre eles recai a imperatividade das normas trabalhistas. Beleza? Então, resposta da questão 3, letra D. Vamos aí à questão 4.
O artigo 7º da Constituição Federal estabeleceu direitos mínimos dos trabalhadores urbanos e rurais, objetivando a garantia e o aprimoramento da sua condição social, inserindo princípios do direito do trabalho, mesmo que de maneira implícita. Ou seja, o enunciado já diz, ó, tem um princípio aí implícito. Qual é? Como, por exemplo, e aí, você lendo aqui, qual você acha que é a assertiva correta? Vamos lá. Primazia da realidade é o princípio? É. Intangibilidade? Razoabilidade? Não. Boa-fé contratual? Primazia da realidade, redutibilidade salarial? Guarda. Irredutibilidade salarial, igualdade salarial, intangibilidade salarial. Aqui, no enunciado da questão, o que é importante? Ele não fala urbanos e rurais à toa. Tá ok? São direitos mínimos, extensores dos direitos dos trabalhadores urbanos aos rurais. Sendo assim, gente, a alteridade aqui também não entra este princípio. A resposta é a letra C. Irredutibilidade salarial, igualdade salarial e intangibilidade salarial. Beleza? Entre urbanos e rurais. Vamos lá. Questão de número 5. A obrigação de comprovar o término do contrato de trabalho quando negado o despedimento é do empregador. Beleza. Nós vimos isso na primeira questão. A descaracterização de um contrato de prestação de serviços de trabalho sob sistema de cooperativa, desde que presente os requisitos fáticos jurídicos da relação empregatícia. As cláusulas regulamentares que alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a alteração do regulamento. Falei desse princípio, hein? Agora em pouco. Então, o que a questão quer saber? Que você identifique nesses 3 casos concretos os 3 princípios do direito do trabalho. Vamos lá? Aqui qual é? Obrigação de comprovar o término do contrato de trabalho quando negado o despedimento do empregador. Nós já vimos na questão 1. Foi inclusive a resposta da questão 1. Princípio da continuidade da relação de emprego. Então você já olha aqui. Continuidade da relação de emprego é o primeiro. Então já não é a E, já não é a D e já não é a B. Então você de cara já ficou aí, já vai ficar entre apenas 2 questões, a A e a C. Irrenunciabilidade e primazia da realidade. Vamos ver. A descaracterização de um contrato de prestação de serviços de trabalho sob sistema de cooperativa, desde que presente os requisitos fático-jurídicos da relação empregatícia. Ou seja, você tem um contrato de trabalho sob cooperativa que, na verdade, o que está dizendo o inciso 2? É fraudulento. E ele vai se transformar em uma relação de emprego se, na realidade dos fatos, também estiverem o quê? Os requisitos da relação de emprego. Você lembra quais são? É o famoso chope, né? Você lembra. Ou chopa, se você considerar alteridade. Você tem a subordinação, a habitualidade ou não eventualidade, a onerosidade, pessoalidade, pessoa física e muitos consideram também a própria alteridade como requisito da relação de emprego. Ou seja, esse princípio onde você vai ter que ver na prática se isso aqui é uma fraude, e se for fraude, se vai preencher os requisitos da relação de emprego, é o princípio da primazia da realidade. Tá ok? Questão 2. Aqui. E, então, tá errado essa aqui. Só pode ser o 3 o quê? A condição mais benéfica. Foi o que eu falei para vocês. Lembram? Então, a resposta é letra C. Lembra que eu falei para vocês? Você tem um contrato, depois vantagens deferidas anteriormente, depois o empregador retira. Só que essa retirada de direitos só vai valer para os trabalhadores admitidos após a alteração do regulamento, princípio da condição mais benéfica, resposta da questão 5,
letra C de casa. Vamos agora para a questão de número 6. Vamos lá. No estudo da teoria geral do direito do trabalho, é correto afirmar que, na hipótese de um instrumento coletivo de trabalho dispor sobre norma prevista na CLT, porém com determinação de multa com valor superior em caso de infração, é de se aplicar aquela norma em detrimento desta, com fundamento no princípio da... Então, gente, aí o que você vai ter que responder? Eu falei de condição mais benéfica. Tem muita gente que confunde esse princípio também. Você tem o princípio da norma mais favorável, tá? Ou seja, na dúvida, que é o caso da questão. A questão está dizendo entre CLT versus o quê? Uma convenção coletiva. Há uma dúvida sobre qual será aplicada. Tá? Nesta dúvida, você irá aplicar aquela que for mais favorável ao empregado. Esse princípio é o princípio da norma mais favorável. Tá beleza, gente? Não confunda com o princípio do indúbio pró-operário. O princípio do indúbio pró-operário é uma dúvida na aplicação da norma. Então você tem uma norma e aquela interpretação que você vai ter que dar a ela é a mais favorável ao empregado. Você tem uma dúvida sobre aquela interpretação, será aplicada a interpretação mais favorável ao empregado. Esse é o princípio do indúbio pró-operário. No princípio da norma mais favorável, há uma dúvida sobre qual norma você irá aplicar. Que é o caso da questão. Ele vai dizer que tem uma norma prevista na CLT e outra na convenção coletiva sobre o tema. Qual que vai aplicar? A da norma mais favorável ao empregado. Ponto final. E depois você tem o princípio da condição mais benéfica, que nós já vimos. Beleza? Resposta. Questão 6, letra D de dado. Questão 7. O advogado Hércules pretende fundamentar uma tese na petição inicial de reclamatória trabalhista, utilizando o ditame segundo o qual, ainda que haja mudanças vertiginosas no aspecto de propriedade ou de alteração da estrutura jurídica da empresa, não pode haver afetação quanto ao contrato de trabalho já estabelecido. Tal valor está previsto no princípio de direito do trabalho denominado, nós também já falamos dele. Nós não temos esse princípio, já falo para vocês, tá? Também não é o caso de responsabilidade solidária do empregador. Nós estamos falando aqui simplesmente do quê? Alteração na estrutura jurídica da empresa. Contrato de trabalho já estabelecido. Ou seja, uma estrutura jurídica, sai um sócio, entra outro, a empresa é comprada por outra. Como é que ficam os contratos de trabalho? Eles continuam ou eles terminam? Eles continuam. Por quê? Pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Então, a gente vê muito isso em teoria, né? Alterações de contrato de trabalho, né? Nesse tópico, por exemplo. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho dos empregados, pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Tá ok? Mesmo que uma empresa compre a outra, não tem problema. Contrato, porque o contrato ele não é pessoal em relação ao empregador. Nós vimos rapidamente os requisitos da relação de emprego e nós vimos que um deles é a pessoalidade que o empregado tem que ter frente ao empregador. Não é verdade? Ou seja, quando o empregador contrata alguém, um empregado, ele contrata pessoa física, ele contrata você.
Você não pode chegar e falar assim, olha, hoje eu não vou não, vou mandar minha prima em meu lugar, hoje eu estou cansado, vou mandar o meu primo, minha prima em meu lugar. Não, o empregador contratou o seu serviço, contratou você. Daí a pessoalidade, não é verdade? Agora, em relação ao empregador, não há essa pessoalidade. O contrato ele não é pessoal em relação ao empregador. Então, se você hoje tem o dono de um curso, que é A, aí o B vem, compra aquela empresa. Beleza, a empresa passa a se chamar empresa AB. Não importa, quem trabalhava já aqui nessa empresa terá o seu contrato que plenamente irá continuar normalmente, plenamente válido, pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho, porque não há pessoalidade do empregador. Beleza? Então, resposta da questão 7, letra E. Agora, gente, nós vamos falar de fontes do direito do trabalho. Eu vou fazer um esqueminha para vocês, que vocês não vão mais esquecer. E nós iremos resolver todas as questões de fontes. Não interessa, pode ser de juiz, pode ser de procurador, técnico, analista, não interessa. Vamos lá. Você tem como fonte do direito do trabalho, você tem as fontes materiais, beleza? Depois, você tem as fontes formais, que irão se subdividir em autônomas e heterônomas. Confere? Confere. O que são fontes materiais? Não esqueçam jamais. São fatos políticos, econômicos e sociais que dão ensejo à criação da norma. Mais uma vez, fontes materiais são fatos políticos, econômicos ou sociais que dão ensejo à criação da norma. Exemplo que vem muito em prova, greve. Greve é um grande exemplo. Tá? Fontes formais. Gente, o que tem mais de formal no direito? Lei. De uma maneira lato sensu, de uma maneira geral, abrangendo tudo. Tá? Aí ela vai subdividir em fontes formais autônomas. Professor, eu sempre me confundo em autônomo e heterônomo, eu não consigo guardar, diferenciar. Mas agora vai. Autônomas. Vem de quê? O que te lembra quando eu falo autônomo? Lembra? Autonomia. Beleza. Autonomia. Então, as partes detêm certa autonomia para regulamentar. Por exemplo, é uma convenção coletiva, um acordo coletivo, um regulamento empresarial, tá ok? São o quê? Fontes formais autônomas. Não há a participação de um terceiro na elaboração daquela norma. São as partes que pactuam aquela norma. Elas têm autonomia para pactuar no acordo coletivo, na convenção, no regulamento de empresa. Regulamento de empresa, sentam os empregados, os empregadores, empregado e empregador, e vão discutir aquela temática, tá ok? Ah, professor, ninguém faz isso. Não interessa a prática. Pensa aqui na técnica, na prova. Mas podem fazer. Acordo e convenção também. Vamos supor que a CLT fale que é de 50% a hora extra. Pode chegar às partes, mediante acordo e convenção coletiva, e disporem, olha, na minha empresa a hora extra é 70%. Pode? Pode. Então, na autonomia, nas fontes formais autônomas, já há uma autonomia das partes em produzir aquela norma. Tá? Não há participação de um terceiro, em geral do Estado, na elaboração daquela norma. Tá? Ao passo que nas fontes formais heterônomas, há a participação de um terceiro na elaboração da norma. Tá? Em geral, conforme falei, o Estado. Não é? Aí o Estado, ou seja, Constituição Federal, qual a participação das partes na elaboração da Constituição? Zero.
Constituição, medida provisória, lei complementar, decretos, leis ordinárias, leis complementares, sentença normativa também. Nós temos também lá os acordos bilaterais, as convenções da OIT, nós temos